Olá, muito bom dia para você. Está começando mais uma edição do programa Em Pauta. A partir de agora estamos ao vivo pelo youtube.com/URNTV e também no canal 23.1 da TCM. E hoje o que está em pauta são os povos indígenas que comemoram o seu dia na sexta-feira, no próximo dia 19. Um dia que representa muita luta, muita resistência dos povos originários do nosso país. E para falar um pouco mais sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com Eula Moraes, que é indígena do povo Tapuia Paiacu e também graduanda em Ciências Sociais pela UERN. Bom dia, Eula, seja bem-vinda. Bom dia, obrigada. Agora, um dado interessante para a gente começar essa conversa é o censo 2022 do IBGE mostrou que o Brasil tem quase 1.700.000 indígenas. É um dado muito interessante, é muita gente, o que representa 0,83% da população brasileira. E para começar essa conversa, eu queria saber como você descreve a importância desse dia para você, para a sua comunidade ou para todos os indígenas em geral. É um dia que representa muita luta, é também um dia de celebração pelos direitos que já foram conquistados, mas sobretudo de muita luta, de muita articulação de todos os povos, das pessoas também que são aliadas. Nós nos reuniremos e há alguns anos já tem acontecido isso em Brasília, no acampamento Terra Livre, que é para pautar todas as lutas, que é para seguir em marcha nas ruas de Brasília, por direitos, sobretudo por demarcação das terras. E, inclusive, um dado importante para se colocar aqui, o Rio Grande do Norte atualmente é o único estado da federação que não tem uma terra indígena demarcada. E isso é muito importante, a gente está sempre pautando, Sim. sempre colocando e levantando essa questão, porque somos mais de 20 comunidades indígenas do Rio Grande do Norte e ainda não temos uma terra demarcada, mas estamos na luta e seguindo. Então, esse dia é sobretudo sobre luta. Para lembrar dos nossos ancestrais, para lembrar das lutas e da resistência que eles tiveram desde a invasão e por eles e para os que estão por vir. Realmente é uma população muito grande, né, Eula, aqui no Rio Grande do Norte, não há esse engajamento, essa organização para que haja, na verdade, há a luta, né, para que haja a demarcação. Mas eu queria saber agora como é que funciona essa organização, por exemplo, de se reunir, ir até Brasília lutar e gritar, né, pelos direitos. Menina, é muita peleja. Imagino. Muita peleja, porque primeiro que o Rio Grande do Norte tem a historiografia oficial que considera que os povos indígenas do Rio Grande do Norte foram extintos depois do que conhecemos por Guerra dos Bárbaros, mas o que na realidade nós, povos indígenas, reconhecemos como um levante de resistência dos povos desse território, né? O levante de resistência dos povos tapuias, dos povos da nação Otucaione. E diante disso, é muita luta para se juntar, é muita luta para ter dinheiro para chegar até Brasília. Brasília é muito longe para a gente. Nós não temos tanto apoio financeiro, porque precisa de dinheiro para conseguir ônibus, para conseguir se manter lá, para conseguir alimentação, para conseguir acolher as mães, porque são muitas mães que estão na luta. Mas a gente vai se articulando e se organizando, desenvolvendo rifas, campanhas, arrecadação. Inclusive, os indígenas do Rio Grande do Norte estão com a campanha na ativa para que quem quiser ajudar ir até lá no Instagram Indígenas do Rio Grande do Norte e comprar um pontinho lá na rifa da gente. Tem também, cada comunidade tem as suas campanhas, tem as suas formas de arrecadar dinheiro e também alimentos, produtos de higiene, enfim. Se vocês tiverem como ajudar, ajude a gente a chegar a Brasília e lutar pelos nossos direitos, sobretudo pela demarcação das nossas terras. É muito bonito, né, esse engajamento, essa vontade de chegar lá, né, e lutar pelos direitos. Agora, falando um pouco mais sobre esse dia, eu queria que você falasse quais são as tradições, o que vocês fazem na sua comunidade para celebrar esse dia. A gente... Eu acho que, assim, uma coisa que a gente precisa quebrar são os estereótipos, sabe? Sim. Porque o que a gente aprendeu na escola precisa ser repensado, sobretudo. A gente precisa refletir, a gente precisa ver isso de uma forma mais crítica, tudo que nos é ensinado, seja na escola, seja em casa, seja na rua. Manter essa ideia de se questionar o porquê e como as coisas estão sendo passadas assim pra gente.
Então, a gente se encontra no museu, a gente se encontra na casa da nossa liderança, que é Lúcia, um grande abraço para a minha liderança, que é um símbolo de muita força para o meu povo e para mim também. A gente se encontra lá, toma café, ela nos conta várias histórias, a gente conversa, cantamos torés, dançamos às vezes na beira da lagoa, lá no balneário da Lagoa do Apudi, que é onde fica o nosso museu. E assim a gente vai conversando e se articulando e pensando formas de estar mais juntos e pensando formas de buscar nossos direitos, pensando formas em nos demarcar nos territórios, seja na política, seja nas instituições de ensino, seja em qualquer instituição que seja através da saúde, pensando sempre como conseguir acessar mais direitos para a gente. É muito interessante, Sim. de verdade. E é interessante que você falou sobre essa questão do estereótipo e, tipo, até o termo índio, né, foi mudado, por exemplo, só em 2022, quando foi mudado o Dia do Índio para o Dia dos Povos Indígenas, né, foi a partir só de 2020 e 2022, quando foi instituído por lei, que agora é o Dia dos Povos Indígenas, é o termo correto de se falar. Isso, a gente, como eu falei, a gente sempre tem que ser muito crítico. Eu acho que, por eu ter sido uma criança muito crítica, eu sempre me perguntei por que as coisas são do jeito que são. Por que a lagoa estava daquela forma, abandonada? Quando eu falo lagoa, é a Lagoa de Apudi, de minha cidade. Por que as pessoas falam que não existem povos indígenas do Rio Grande do Norte? Por que não existe mais índio aqui? A diversidade dos povos indígenas do Rio Grande do Norte, do Nordeste, do território inteiro do Brasil, que consideramos ser Pindorama, é uma diversidade muito gigantesca. Uma diversidade étnico-cultural, uma diversidade de rostos, de corpos, de formas de viver, de formas de pensar. E isso precisa ser considerado. Por isso que foi considerado esse termo índio. Sim. Até porque foi um termo cunhado pelos nossos invasores, né? Pelos que colonizaram essas terras. E de uma forma muito cruel, quis nos encaixar em uma única coisa que não nos cabe. Não nos cabe. É por isso que a nossa diversidade precisa ser respeitada. E ela só vai ser respeitada se a gente começar a repensar esses termos. O termo índio, o termo aldeia, vários termos. A gente precisa pensar em comunidades de pessoas, em comunidades de povos indígenas, em povos indígenas, nas nossas religiões, nas nossas formas de cultuar as nossas divindades, as divindades que agora acreditamos por causa da colonização, por causa da invasão, porque, querendo ou não, agora faz parte de nossa vida. Sim, sim. Se a gente luta com muita força, é porque a gente tem muita fé. E a gente tem fé não só na natureza, nos que nos sustenta, nos nossos ancestrais, mas também nas divindades que nos apegamos, querendo ou não. Desculpa. Sim, sim. Mudando de assunto agora só um pouquinho, eu queria que você falasse das principais dificuldades dos povos indígenas hoje no Brasil, vendo a sua realidade, a sua comunidade, como é isso hoje? Primeiro eu queria falar uma coisa que me marcou muito quando eu estava escrevendo o meu projeto de monografia. Sim. Eu escrevi meu projeto de monografia e uma professora leu e eu coloquei que eu iria tratar essa questão do racismo estrutural que afeta as pessoas indígenas, sobretudo do Rio Grande do Norte. Mas ela perguntou assim, seria o caso estudar racismo? Isso porque não sei. E isso partiu de uma pessoa que é doutora em antropologia. E aí, ora, veja só, se uma doutora em antropologia não sabe que a gente precisa conversar sobre o racismo que os povos indígenas sofrem, sim, você me avalie, o telespectador que está em casa, ouvindo agora, que o Dia do Índio agora é o Dia dos Povos Indígenas, por conta de toda a sua diversidade, por conta de sua luta por vários direitos. Nós queremos uma saúde digna, nós queremos uma educação, queremos ser reconhecidos enquanto indígenas, porque a partir do momento que a historiografia oficial, que Luiz Câmara Cascudo falou, que nós fomos extintos depois da guerra, nós não existimos mais. Mas a gente está aqui há muito tempo já pelejando e dizendo que nós existimos, que nós precisamos de terra demarcada, que nós precisamos de respeito, que precisamos que as nossas vozes sejam respeitadas, que precisamos de saúde, de educação, de dignidade e não somente sobreviver. A gente está pedindo o básico, agora é só o básico. Daqui a pouco a gente está pedindo muito mais, mas a gente quer terra, sobretudo terra.
É interessante você falar sobre essa questão desses direitos de saúde, dignidade, de pedir, né, o básico que todo mundo merece. Agora falando um pouco sobre essa questão das autoridades, como você vê como as autoridades veem os povos indígenas, tipo, a questão da FUNAI e também agora da recriação do Ministério desde 2023, né, do Ministério dos Povos Indígenas, que o presidente Lula recriou. Como você vê esse novo olhar para esse povo que veio sofrendo tanto nos últimos anos? A questão desses órgãos que estão para nos apoiar, né, nos dar acolhimento, é muito complicada para a gente, porque a FUNAI, ela iniciou o processo dela, ela surge como uma instituição para tutelar os povos indígenas, né? Sim. E aí, em determinado momento, a gente tem ela como aliada. Agora, a FUNAI é uma aliada dos povos indígenas, né? Inclusive, em 2017, depois do decreto do golpista Michel Temer, a gente quase perdeu a nossa coordenadoria aqui no Rio Grande do Norte. E as lideranças dos povos indígenas do Rio Grande do Norte foi até a rodovia que dá acesso ao aeroporto de Brasília, fecharam a rodovia e disseram: a gente quer que a FUNAI continue aqui, porque se nós não somos assistidos, mesmo ela estando aqui, agora você me avalie se ela não tivesse. E aí, com o Ministério dos Povos Indígenas, a nossa presidenta da FUNAI agora é uma mulher indígena, a gente se sente assegurados de que as nossas vozes serão respeitadas, de que seremos ouvidos com mais seriedade, com mais respeito, e no sentido de que são pessoas que sabem o que a gente está passando e o que a gente precisa agora. Sim, a ministra também, né, é uma indígena, a ministra dos povos indígenas. É muito interessante a gente falar sobre todo esse novo olhar, porque o povo indígena veio sofrendo, principalmente os Yanomami, né, ultimamente, nos últimos anos, ainda sofre, mas antes realmente como se fossem invisíveis, né, porque muita gente só ficou meio que sabendo quando explodiu toda essa coisa de muita doença, enfim. E a conversa está muito boa, mas agora a gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já. Toda quinta-feira você confere aqui na UERN TV o programa Saúde em Foco. Temas importantes relacionados à saúde são debatidos com a presença de especialistas e, claro, com a participação do público. Saúde em Foco, toda quinta-feira às 11h30 da manhã, ao vivo aqui na UERN TV. E já estamos de volta com o nosso programa Em Pauta. Estamos ao vivo tanto no canal do YouTube da UERN TV, como também no canal 23.1 da TCM. Continuando agora a nossa conversa, eu queria saber mais sobre você, Eula. Como foi esse seu início, como você entrou na faculdade, como foi todo esse processo, porque é muito significativo, né? Eu entrei na UERN depois de passar por 2 instituições de ensino, por outros cursos, e quando eu entrei no curso de Ciências Sociais, eu entrei através do PSVO, que é o Processo Seletivo de Vagas Ociosas. Sim. E não entrei como cotista. Quando eu entrei na universidade, eu entrei e entendi que a antropologia seria um caminho para responder muitos questionamentos sobre muitas coisas que precisam ser conversadas e tratadas com seriedade. E aí eu conheci o mundo. A UERN ela é muito desafiadora, a academia é muito desafiadora, é muito cansativo, mas é muito incrível como a gente se constrói e se descobre. Inclusive, foi através de um projeto de estudantes de comunicação, da Luísa, da Luane, acho que o Igor também, e tinha outro colega, que eu ouvi a Lúcia falar pela primeira vez da minha família, da minha família Porróia, lá de Apudi. Porque eu sou uma indígena do povo Paim, né? Eu sou Porróia, e eu pertenço ao povo Tapuia Paiacu. Sim. E foi lá que eu ouvi ela falando pela primeira vez do meu povo. Então a UERN é muito importante para mim, não só como profissional, mas também como ser social, como... Tipo, a educação transforma. Ela é muito transformadora na vida de jovens indígenas como você. Como você vê toda essa questão? Eu acho que falta um pouco da UERN, e aí eu vou lançar aqui uma crítica e um desafio também da UERN chegar nas comunidades
e dizer aos estudantes que busquem acessar a UERN e outras instituições através das ações afirmativas que são destinadas a gente, enquanto pessoas indígenas, enquanto pessoas oriundas de escolas públicas. Desafio a UERN também a fortalecer as escolas de educação indígena, né, do Rio Grande do Norte. Atualmente nós temos em Canguaretama, que tem a Escola Municipal João Lins, que foi a primeira do estado do Rio Grande do Norte. Temos no território do Amarelão. E aí eu acho que se não for através dela, a gente não consegue acessar principalmente o senso crítico. Sim, sim. Porque nos é colocado que precisamos aceitar tudo como verdade. E dentro da academia, mesmo fora dela, desde criança eu entendi que não fazia sentido eu só aceitar aquilo e não perguntar nada sobre, não poder perguntar, mas por quê? Mas como questionar, né? E desde quando? Sim. Entende? Então questionem o lugar que vocês estão. Tentem, não estou dizendo que é para vocês saírem, esquecer a comunidade de vocês e se adequarem a essa academia que é chata, que é tediosa, que é racista. Não, estou dizendo que é para vocês levarem a sua comunidade até as instituições de ensino. Sim, sim. É para ocupar elas, é para enxamear dentro delas, levar os parentes, fazer acontecer dentro dela. E que os próximos meses de abril sejam construídos por parentes que estão por vir na UERN. É muito bonito, realmente. Agora, eu falando agora sobre outro assunto para a gente dar continuidade. A internet, tipo, hoje é uma grande aliada na questão da preservação, divulgação da cultura, né, das tradições. Como você vê essa coisa da internet? Porque as pessoas têm ainda aquele estereótipo, não, é indígena, vive isolado, não tem acesso à internet, não tem celular. Mas a gente sabe que não é assim, né? Não é mesmo. A minha liderança, que é Lúcia, ela faz um trabalho incrível na internet. E tudo que é sobre o povo, tudo que ela faz com o povo, ela joga no Facebook e no Instagram e deixa ela registrada. Parece um grande diário de campo, sabe? De todas as viagens que ela fez, de todas as conversas que a gente tem, de tudo que ela acessa, das pessoas que ela conhece em outras comunidades, em outros territórios. E a internet ela é uma ferramenta. Sim. É certo que ela pode nos prejudicar muito, é certo, ok. Mas ela é uma ferramenta de luta também, porque a gente consegue acessar outros povos. Ora, tem um grupo, uma articulação que acontece virtualmente, que é uma articulação do Levante Oticaione. A gente está estudando a retomada da língua que se falava nos sertões, que é o Urobó. E é incrível como parentes que estão em São Paulo, parentes que estão na Paraíba, estão em Natal, estão no Seridó, estão no Mato Grosso, estão em vários territórios do Brasil, de Pindorama, e a gente consegue estudar juntos, a gente consegue conversar juntos na língua Urobó. Aproveitando que você falou sobre esses projetos, movimentos, queria que você falasse agora um pouquinho sobre os projetos que você está atualmente envolvida. Você está agora saindo da universidade, né, se formando. Que você falasse um pouquinho sobre seus projetos agora, a partir de agora. Eu quero descansar. Sim. Eu quero descansar mais com o meu povo, com a minha família, que é um descanso que a gente não descansa muito porque não pode parar de lutar, né? Você sempre fala pra gente, a gente pode até descansar, mas a gente sempre vai estar instigado a estar buscando, a estar discutindo, a estar conversando, a estar, sabe, trazendo pra luta. E eu espero que eu continue trazendo a nova historiografia desse estado, desse território do Nordeste, falando que nós existimos, falando que nunca deixamos de existir, falando que os territórios, que nossa cultura potiguar, que a nossa cultura nordestina, ela é muito influenciada e ela só é do jeito que é por causa de nós, povos indígenas. É muito legal. Agora, só finalizando, eu queria que você desse suas considerações finais. Eu falasse um pouquinho sobre tudo isso. Tinha muito mais perguntas aqui para fazer, a nossa conversa é muito boa, realmente. Muito bom falar sobre isso, né? Sobre esse tema. Primeiro eu quero falar sobre o museu que a gente inaugurou no ano passado, o Museu do Índio Luiza Cantofa, lá no balneário da Lagoa de Apodi, né, um índio organizado pelas famílias do povo Paiacu, né, organizado, articulado, junto com a liderança, a Lúcia Paiacu Tabajara, minha grande liderança, a qual tenho muito respeito e é muito inspiradora. Nós temos uma história linda para ser mostrada.
para ser respeitada. E é importante que a gente acesse a verdadeira história dos povos indígenas do Rio Grande do Norte, sobretudo a verdadeira história deste território, e não só do território do Rio Grande do Norte, mas de todo o Pindorama, de todo o Brasil, de toda a Biayala, de todo o continente americano. A gente precisa acessar essa história, a gente precisa respeitar ela quando ela é falada por nós, povos indígenas. Não é uma tese de doutorado que dá a mim o parecer de que eu tenho a verdade a ser dita. É a minha história, são os meus ancestrais. Então, quando vocês pensarem em estudar, em procurar, procura a gente vai saber falar bem direitinho. A gente desenrola com vocês. Fique à vontade para conhecer o museu, viu? A gente espera vocês lá. Perfeito. Muito obrigado, Eula, pela sua presença aqui no nosso programa. E dessa forma a gente vai chegando ao fim. Lembrando que você pode assistir a nossa programação e muitos outros conteúdos no nosso canal do YouTube, o youtube.com/UERNTV. E na próxima semana nós temos um encontro marcado aqui com mais um Em Pauta. E esse foi o Em Pauta de hoje. Até a próxima, pessoal.